Olá, meus queridos, tudo bem? Eu sou o professor Marcos e hoje nós vamos dar continuidade nas ligações químicas. Na aula passada a gente viu as ligações iônicas. Hoje nós vamos ver a covalente e metálica. Relembrando, né, para a gente entender as ligações químicas, né, relembrando da aula passada, o que são ligações químicas são interações entre átomos, né, entre substâncias. E a gente viu que existem alguns elementos, né, que estão representados aqui, os gases nobres, que todos eles têm 8 elétrons na última camada de valência, né, ou na última camada, que a gente chama de camada de valência, com exceção do hélio. E o que eles têm de especial, eles não reagem muito, quase não reagem com outros elementos, né? A gente quase não vê eles ligados com outros elementos. E o que eles têm em comum é justamente esses 8 elétrons na última camada, que dá uma estabilidade maior para eles, fazendo com que eles não reajam tanto assim, né? Não estejam dispostos a se ligarem com outros elementos. E essa é a chamada de regra do octeto, né? Lembrando, regra, né? Não é lei, porque existem exceções. Diagrama de Linus Pauling, né? Que eu mostrei para vocês. Ah, como os elétrons estão distribuídos, né, em um elemento, com as camadas dele. Estrutura de Lewis e a ligação química. A estrutura de Lewis é essa notaçãozinha aqui para representar a ligação, né? Essa notação em que você tem o símbolo do elemento e tem essas bolinhas aqui, ó, ao redor dele. Essas bolinhas, né, são os elétrons. Representado aqui, representando uma ligação covalente, aqui nós temos, ó, dois, né, átomos de cloro, em que eles vão compartilhar, que as setinhas estão dizendo, ó, que vão se ligar. Ó. Esses dois elétrons aqui, ó, vão se ligar. Como a gente pode ver aqui, ó, eles estão ligados. Ele tem 7 elétrons na sua última camada, né? Como esse tem 7 e esse tem 7, basta um para que eles fiquem estáveis, né? E aí eles vão se ligar, esses dois átomos de cloro vão se ligar e vão compartilhar esses dois elétrons aqui, ó, representado aqui, ó. Depois da ligação, temos aqui os dois átomos de cloro. Como esses dois elétrons estão compartilhados, eles têm 6, 6. Mas esses dois aqui ficam 8 e eles ficam estáveis. E a notação que a gente utiliza, né, para representar a ligação pode ser desse jeito ou desse jeito aqui que é mais simples, né, que vocês vão ver muito isso no terceiro ano do ensino médio, com essa notação, quando vocês estiverem estudando química. Tipos de ligação covalente, vocês vão ver isso também lá em Química Orgânica, né, no terceiro ano do ensino médio, na parte de Química. A ligação covalente ela pode ser o que a gente chama de ligação simples, que a gente representa por só essa barrinha aqui, e aqui a gente pode ver o que é que está acontecendo, né, como é que é a ligação. Ligação simples ela acontece quando você tem apenas um par de elétrons ligados, né? No caso, esse elétron com esse elétron aqui, ó, compartilhado. Já existem outros elementos, né, que precisam de mais do que um par. No caso aqui do oxigênio, ó, ele precisa de 2 elétrons para ficar estável. Ó. 3, 6. Precisa de 2 elétrons. Então, ó, ele tem uma ligação aqui e outra aqui. Como são duas ligações, a gente chama de ligação dupla. E a gente representa com 2 tracinhos. Ó. A tripla, do mesmo jeito. 3 ligações, 3 tracinhos. Ó. Aqui é a fórmula molecular, né, de cada um. E aqui a fórmula de Lewis, ou chamada também de fórmula eletrônica. E essa aqui a gente representa com a barrinha, chamada de fórmula estrutural.
onde a gente consegue ver, vocês vão ver depois, no primeiro ano do ensino médio, vocês vão ver mais sobre essa forma estrutural aqui, que ela pode mostrar como é a geometria da molécula, né? Como que a molécula está no espaço, como é que é feita essa ligação. Ligações metálicas. As ligações metálicas, elas são semelhantes às ligações covalentes. A diferença é que as ligações metálicas, né, como o próprio nome diz, é feito só entre metais. Também são chamadas de ligas. A gente tem dois modelos para representar as ligações metálicas. Modelo chamado de modelo de nuvens de elétrons, e modelo modelo das bandas. Nós temos aqui as ligações metálicas, elas são formadas entre uma rede, digamos assim, uma rede cristalina. Como se a gente tivesse aqui, ó, como se a gente tivesse como se fosse um cubo aqui. E aqui dentro eu peguei um pedacinho dele e coloquei aqui. Dei um zoom aqui nesse pedacinho, ó. Aí tá aqui a ligação metálica. Pra gente ver como é que os átomos aqui estão se ligando, né? Estão interagindo, estão fazendo essa ligação. O modelo de nuvem de elétrons, que é o mais simples, a gente tem aqui desse jeitinho aqui, a gente tem vários cátions. Lembrando que cátion, existem dois tipos de íons, né? Cátions e ânions. Os cátions são os átomos que perderam um ou mais elétrons, né, e ficaram positivos. A gente representa eles assim, um Czinho e um mais aqui em cima. E os ânions são os elementos que ganharam um elétron ou mais. A gente representa com um menosinho aqui em cima. Esse aqui é o cátion, esse aqui é o ânion. Você tem aqui vários cátions ligados em uma nuvem de elétrons. Cada pontinho desse aqui que eu estou colocando é um elétron. Ou seja, você tem vários íons. E os íons, né, por eles terem um desequilíbrio eletrônico, né, não terem uma carga elétrica equilibrada, zero, terem diferentes números de elétrons e prótons, esses elétrons vão ficar se ligando aqui. E isso é o que explica a condutibilidade dos metais, né, nas ligações. Na verdade, isso que explica a condutibilidade dos metais. Eu falei para vocês na aula passada que essas ligações e que também os íons, eles explicavam muito o comportamento dos metais, que são o que? Condutibilidade elétrica, condutibilidade térmica. E essa ligação, esse modelo, ele explica esse comportamento elétrico dos metais, o comportamento de conduzir facilmente a eletricidade. Por quê? Porque você tem aqui vários íons, né, vários elétrons livres, que é justamente esses elétrons livres, o movimento desses elétrons livres que vai gerar corrente. E aí você pega um fio, transmite essa corrente, pronto. Aí você conduziu a energia elétrica. Também chamado de liga, por quê? Vai ver no próximo slide. Aqui o que eu havia falado. Os cátions aqui e os elétrons livres aqui. No modelozinho de rede. É como se aqui fosse a parte da frente do cubo lá que eu desenhei. Aqui, ligas, né? Liga metálica, ou ligação metálica ou liga metálica. Tem esse nome porque é um conjunto de substâncias. Ó. Por exemplo, o aço, ele tem carbono, silício,
magnésio, cromo, fósforo, níquel, tá bem aqui, ó, enxofre e outros componentes, ou seja, é uma liga porque tem vários componentes. O ouro aqui, ó, o ouro de 8 quilates, né? Ele tem ouro, tem prata, a Ag aqui é prata, ó, e tem o cobre também. E aí vocês podem se perguntar, por que é que a gente teria interesse em saber o que são ligas, né? Por que é que a gente teria interesse em misturar substâncias? Porque quando você mistura substâncias, você muda propriedades dessas substâncias, gerando assim um benefício maior para você, que pode ser dureza, né? Capacidade que você tem de riscar objetos e resistência a choques, uma maior condutibilidade, uma maior resistência à compressão, no caso aqui do aço, né? Um material mais leve, um material que conduz melhor algum tipo de energia sonora, térmica ou elétrica. Por isso que é fundamental e muito importante o entendimento e estudo dos materiais. E isso, né, das ligas aqui, e isso tem um ramo de estudo só para isso, que é chamado de ciência dos materiais. Você estudar as propriedades de um material específico e depois juntar ele com outro material para ver o que acontece. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.